E aí chegamos na época da eleição. E eu vinha falando para o doutor Gilvan há muitos anos: presidente, o senhor tem que preparar a sucessão. E o doutor Gilvan, que é um cara extremamente tranquilo, de um coração enorme, de uma pureza, o doutor Gilvan falava: Guilherme, aqui no Cruzeiro, as coisas aqui às vezes funcionam muito em cima da hora. E eu tenho certeza que quando a gente chegar na época da eleição, eu vou ter um candidato muito bom aqui dentro. Quando nós entramos no início de 17, o Zezé se lançou de forma extraoficial, né? O Zezé não chegou a registrar a candidatura dele. Jogou, né? Jogou. Para ver a repercussão. Mas meses depois o Zezé recuou e colocou o Sérgio. E aí o doutor Gilvan foi em busca da solução que ele encontrou. Né? Por 2 vezes eu me sentei com o presidente e falei: presidente, o senhor tem certeza que o senhor vai caminhar nessa direção? O senhor está vendo o pacote? Tem um combo aí. Tem um combo. Combo do capeta. E foi feita a escolha e deu no que deu. Então, assim, muitas vezes eu fui ouvido, mas a minha ideia, o que eu pensava, não deu certo, não frutificou. E é assim mesmo, cara. Num clube grande, você toma muitas decisões, porque às vezes um aconselha e é ouvido, às vezes o outro tem a melhor ideia e a ideia dele não é ouvida. Não estou dizendo que a minha ideia era melhor. A decisão final é do presidente. É do presidente. Aí, nessa mudança, aí você saiu do Cruzeiro também. Saí. Deixa eu fazer uma perguntinha só Deixa. Não, que ainda que você vai falar sobre a saída do Cruzeiro, eu quero uma coisinha ainda dentro da história do Cruzeiro. Vamos lá. Não, é sobre Arrascaeta. Eu quero te perguntar sobre o Arrascaeta. Eu lembro que numa oportunidade você veio conversar comigo. Eu tinha feito uma matéria lá sobre o Arrascaeta, né, a chegada do Arrascaeta, e ele não estava rendendo ainda o que a torcida esperava. E você chegou perto de mim e falou assim: Elton, você é do interior, né? Eu sou. Sua cidade tem quantos mil habitantes? Eu, 250. Ele grande, né? Sabe de onde que o Arrascaeta veio? Aí você foi me contando a história do Arrascaeta. Esse menino veio de tal lugar, uma cidadezinha assim. Imagina o que está passando na cabeça dele. Né? Eu fui entendendo o outro lado, né? Pensando assim: poxa vida, às vezes a gente cobra demais, né? Faz uma pressão em um determinado jogador ou em vários atletas, sem entender o que cerca essas pessoas. Eu queria que você contasse sobre esse personagem em si e como que foi a construção, né? Como que foi a tranquilidade para fazer o Arrascaeta ser o que é hoje, né? No Cruzeiro ele já brilhou o tanto que brilhou, foi importante em títulos do Cruzeiro, e hoje é essa realidade que vai estar disputando a Copa do Mundo como um dos principais destaques da equipe uruguaia. Não sei se você lembra dessa conversa que você teve comigo. O Cruzeiro tomou conhecimento que o Arrascaeta era um potencial enorme na Copa Libertadores de 2014. Ao enfrentar o time, né? Ao enfrentá-los 2 vezes. E ele tinha jogado muito bem. Ele e o companheiro G2. Que era o companheiro. Eles formavam a dupla. Mas na verdade o bom era o G2. Jogou demais. E aí de 14 para 15, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, mas o Alexandre resolve partir para um outro projeto profissional. O Alexandre Matos, ele vai para o Palmeiras. E o doutor Gilvan resolve não nomear de imediato um novo gestor para o futebol. Ele resolve assumir grande parte da responsabilidade, compartilhando decisões com o Beneci Queiroz, que era o supervisor, e com o Valdir Barbosa, que era o gerente de futebol. Então, os 3 iriam administrar o clube na sequência, né? Infelizmente, não deu certo. Só que, nesse momento, apareceu a oportunidade do Arrascaeta. O Valdir tinha feito uma ligação para o André Cury, tentando contratar um outro jogador. E aí o André falou que estava no Uruguai indo acertar a venda do Arrascaeta para o Internacional de Porto Alegre. Aí o Valdir falou: olha, o Cruzeiro tem um interesse no Arrascaeta. Aí ele vai até o Uruguai e traz o jogador. Né? Bom, o Arrascaeta já tinha saído de uma cidadezinha de 2.000 habitantes no interior do Uruguai, já tinha ido para Montevidéu, que para ele já era um super negócio, já era uma realização profissional. E acho que na cabeça dele já era o máximo que ele poderia ter alcançado. Quando ele vem para o Cruzeiro, já é uma outra transformação.
E eu não peguei o melhor do Arrascaeta no Cruzeiro. Porque eu saí em 17, acho que o melhor dele foi em 18. Foi quando ele realmente jogou muita bola. O que eu senti nele aqui? Muito tímido, muito introvertido, dificuldade com a língua, apesar do espanhol ser bem parecido com o português, né, Anjo? Ele não conseguia se adaptar à língua, cara. Ele sempre dava entrevistas em portunhol, né? Mas rasgado pro espanhol, né? E ambiente de vestiário não é fácil. Né? Apesar de La Banda, né? Dos Sim. outros jogadores estrangeiros que tinham, mas eles formavam um grupo. Um grupinho. É. No refeitório era sempre um grupinho de língua espanhola. Assim, eles não conseguiram interagir. Não é fácil, cara. Nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos falando de máquinas. Às vezes a pessoa, você tirou uma peça dessa máquina e trouxe para essa outra máquina. Não é assim que funciona. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm reações, tem um milhão de coisas que Muita gente foi injusta. Mas ele vai ganhar muito dinheiro. Mas não é assim. E como que era a sua conversa ali, sua relação com ele, para tentar colocar ele um pouquinho para frente? Se tinha uma media training? Contratamos até professores de português, né? Sim. Ele tinha aulas de português após o expediente. Eles tinham para ver se apressava, acelerava. Tudo que você ia conversar com a Arrascaeta, ele ouvia com a maior simplicidade. Ele não era de questionar, não era nada. A minha dúvida é se a gente conseguia fazer com que ele entendesse o fenômeno que ele poderia ser no futebol. Se ele iria se imaginar um jogador camisa 10 do Cruzeiro, com potencial de jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai, como o grande astro do Uruguai. E eu imaginava, dentro que assim, tudo que a gente conversava com ele, que ele já estava se dando mil satisfeito. Ele não pensava em coisas maiores. E isso é muito difícil num profissional, Elton. Quando o cara ele acha que ele já chegou no máximo, que ele não consegue passar dali. Não consegue. Se você quiser, você vai passar. Mas isso vai custar. E você tem que estar disposto a isso, né? Mas era um cara assim, não deu o menor trabalho pra gente. Não. Um cara muito tranquilo dentro do vestiário, viagem. Não tinha problema nenhum, cara. Impressionante tanto que joga bola demais. Meu Deus. Como é bom de bola. Né? Eu acho que o Flamengo transformou esse menino, que tinha tudo para ser o inverso, né? Ele já estava jogando no Cruzeiro, talvez no mesmo nível, só que o Cruzeiro não tinha um time tão mágico tão qualificado quanto o que o Flamengo tem. A gente estava vendo aí. Só cresceu ainda mais. Do jogo da final de 17, ele começou no banco contra o Flamengo. Ele começou no banco, mas e 18 também, né? E 18 também, que ele viajou 24 horas, chegou e fez o gol do título. Mas aí ele já era titular absoluto do Cruzeiro, né? Ele jogou porque ele estava voltando do jogo da seleção.